Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos pro vídeo. Fala nação, tudo beleza? E parece que temos boas notícias para o torcedor flamenguista. Nos últimos dias, o jogador Renato Augusto foi muito especulado no Flamengo e com muitos rumores sobre sua volta ao futebol brasileiro. E ao que parece, tudo isso vai sim se concretizar, porque neste sábado o Renato Augusto foi flagrado em conversas com Marcos Braz, o vice-presidente do Flamengo, em um shopping no Rio de Janeiro. É um fato que, após a saída de Gerson, o Flamengo vem procurando um jogador à altura para substituir essa grande falta que o jogador Gerson vai fazer. E certamente eles acreditam que o Renato Augusto pode suprir essa necessidade que o Flamengo agora tem no seu meio-campo. Não sabemos se isso realmente vai acontecer, né? Se o Renato Augusto vai fechar com o Flamengo, se ele vai vestir o manto rubro-negro. Mas o que sabemos é que sim, está acontecendo esse interesse do Flamengo e o Renato Augusto vê com bons olhos. O que podemos fazer é torcer para que essa notícia seja concretizada e que o Flamengo possa contar com esse jogador que fez muita história no futebol brasileiro. De elenco, mas problemas para o jogo de amanhã é o Flamengo. O Flamengo enfrenta o América Mineiro, joga em casa, já tem os desfalques servindo as suas seleções na Copa América. O Pedro, que seria um reforço voltando aí da seleção olímpica, testou positivo para a Covid-19, está fora desse jogo, está fora do jogo de volta contra o Curitiba, também no meio de semana, né? Da Copa do Brasil, um Flamengo com muitos problemas, Elton, e que tentou, né, fez um pedido, STJD, etc e tal, para parar o Brasileirão. Esse pedido foi indeferido. É um Flamengo com problemas e que vai ter que jogar, porque o Brasileirão continua, Elton. Pagando um preço por ter um elenco qualificado, né, Abel? Porque olhar para o elenco do Flamengo e ter vários selecionáveis, né? Você olhar também não só para a seleção brasileira, mas para as outras seleções. O Isla é um exemplo disso, o Arrascaeta, outro jogador. É um elenco que, naturalmente, por ser muito forte, desperta o interesse dos treinadores das seleções. E ainda tem essa questão de encarar um calendário tão intenso e, ao mesmo tempo, ter essa questão da Covid que atrapalha bastante, né? E alguns já sofreram ao longo desse 1 ano e meio quase. Mas o Flamengo conseguiu algo que talvez precisasse ser igual para todo mundo, que é a paralisação do calendário com a Copa América acontecendo, sobretudo no Brasil, usando jogadores brasileiros na seleção brasileira e jogadores estrangeiros que jogam no Brasil, mas jogam em seleções sul-americanas. Então, o natural é que a Copa América fosse paralisada, mas o pedido do Flamengo, que deveria ser estendido para os outros 19 clubes, acabou não acontecendo. E aí, volto a dizer, né, paga um preço muito alto por ter um elenco muito qualificado. E por ter também esse elenco qualificado, vai ter que dar resposta no Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu fazer um jogo de resultado na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, que tem só um jogo, né? Tem 100% de aproveitamento, mas tem só um jogo, vai precisar também consolidar esse trabalho de Rogério Ceni, com as opções que ele tem, mesmo tendo a dificuldade que tem tido aí nos últimos dias de montar uma equipe por conta de todos esses problemas, né? De situações muito diferentes, de seleções e principalmente de questões físicas. E aí, Breiler, toda essa situação que envolve o Pedro, ele volta da seleção olímpica, testa positivo para a Covid-19, tem a situação também do Gabigol, agora do pedido de paralisação do Brasileirão, tudo isso vai alimentando essa rusga entre o Flamengo e CBF. Mas assim, o que me chama a atenção, eu acho que o Flamengo tem todo o direito, está certíssimo no pedido de pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro. Mas não era novidade nenhuma o calendário desta temporada, né, Breiler? Eu acho que o motivo é certo, o timing parece que faz parte dessa rusga com a CBF.
Verdade, Mari. Mas tem alguns fatos novos, né, que ajudam a explicar esse pedido oportunista do Flamengo. E é oportunista porque o Flamengo recebe o jogador de volta machucado ou jogador com Covid, como é o caso do Pedro. E eu admiro, viu, Mari, a maturidade do torcedor brasileiro que consegue ainda torcer com todas as forças para a seleção. Porque ver o seu clube ser esfacelado, desfalcado, o jogador quando volta ou está baleado, agora com a possibilidade de contaminação por Covid-19. Então é muito difícil separar essa paixão da seleção brasileira do incômodo e do estorvo em que ela se converteu para os clubes brasileiros. E o Flamengo enxergou uma CBF fragilizada, com um presidente afastado, enxerga essa situação de se ver prejudicado em dobro, né, não só por ter jogadores convocados, mas por recebê-los não numa condição ruim. Então, tem todos os elementos para partir para cima. Uma pena que essa ação tenha vindo só agora, não tenha acontecido antes. Mas que bom que houve um primeiro sinal. E aí, por linhas tortas, a manifestação de dirigentes do Flamengo falando que está fazendo isso por isonomia, que quer o equilíbrio do futebol brasileiro, isso daí é balela, não é a intenção. O Flamengo está pensando só nos seus próprios interesses. Mas, às vezes, o Flamengo individualista pensando só em si pode dar uma contribuição para o futebol brasileiro, que é tirar os clubes da inércia e colocá-los na rota de colisão com a CBF, porque isso é necessário. Essa briga política, uma hora ou outra, iria acontecer. E no caso do Flamengo está acontecendo agora, porque o clube enxerga essa oportunidade dos dois lados. Primeiro, política, porque o presidente da CBF está fragilizado e o Flamengo tem possibilidade de composição, ganha força nesse embate. E segundo, até de uma forma populista, de mostrar para o seu torcedor que tem razão de reclamar e de levar essa ação, mesmo que indeferida, é um primeiro passo para que talvez os clubes consigam bater de frente com a CBF e exercer seu direito de contar com seus jogadores. Bom, vamos lá. Enquanto o pessoal vai trocando aí, também não tinha o Gerson, também não tinha o Pedro, não tinha os jogadores, né, que estavam ao serviço da seleção olímpica que não voltaram a tempo. E aí eu vou entrar um pouco na força desse elenco, assim. Mostrou isso ontem ou mostrou que ele se fica mais tranquilo de enfrentar o Flamengo? Esses jogadores estão aí na tela só para explicar por que não estão os outros, são os convocados para a Copa América. Por isso que não está a lista inteira, mas o número de desfalques é maior ainda, né? Exato. Então, Dani, ontem o Flamengo mostrou que no primeiro tempo e no começo do primeiro tempo, que mesmo com desfalque ele consegue repor, ele tem muita qualidade. E aí não dá para se comparar, porque o Rodrigo Muniz está numa prateleira abaixo de Pedro, de Gabigol, mas ainda assim um atacante oportunista, um atacante jovem, com margem para evolução. No meio-campo sai o Gerson, tem o João Gomes, que é um jogador também que pode evoluir, um bom talento que o Flamengo descobriu na base, o Diego com muita experiência, rodado, com qualidade técnica também. Então dá para o Rogério fazer um bom time, um time competitivo, mas é óbvio que um time como o Flamengo, que investe o que investiu, ele paga o salário dos seus atletas, ele tem essa folha salarial para ter esses caras em campo. Então não se pode justificar a qualidade do Flamengo para achar que o time pode jogar sempre sem os seus principais jogadores. É óbvio que vai sofrer menos que outras equipes, porque tem o melhor elenco do Brasil, consegue repor melhor, naturalmente. Mas, mesmo assim, não é justificável que o Flamengo perca esses jogadores por tanto tempo, assim como não é justificável que o Atlético, que o Palmeiras também percam, principalmente no caso dessas equipes que estão trabalhando para se qualificar seu elenco e para mim ainda não chegaram, mas estão trabalhando para isso, para chegar no mesmo nível do Flamengo. Não é aceitável que fiquem tanto tempo sem seus jogadores. E o Flamengo ontem, por mais que tenha jogado bem no começo, tenha dominado o jogo, até levado num ritmo mais baixo, né, administrando o resultado no segundo tempo, ele sente e perde qualidade, sim, sem os seus principais jogadores, embora alguns nomes como Felipe Luiz, como Diego Alves, como Diego, ajudem muito a segurar a bronca nessas horas.
Agora tem o seguinte, ontem, Jean, até para te passar a palavra, quero ouvir também os meninos sobre isso, ontem era o Coritiba, que é um adversário que não é um adversário dos que o Flamengo está acostumado a enfrentar. É o elenco que é forte ou era o adversário que não estava à altura? Então, o que eu acho, assim, antes de tudo a gente não pode partir dessa avaliação para chegar à conclusão se o Flamengo tinha ou não razão, impedir ou se tem ou não, são coisas distintas, né? Exatamente, eu acho que assim, porque independentemente dele ficar mais fraco ou não, esse direito ele deveria ter, como qualquer time do mundo tem o direito de não jogar numa data FIFA quando as seleções estão usando os seus principais jogadores, né? Então, eu acho que assim, a gente faz essa avaliação para entender se no contexto do futebol brasileiro, que infelizmente é assim, infelizmente aqui os times contratam para perder os caras muitas vezes em jogos decisivos importantes porque é a hora da data FIFA, para entender se nesse contexto a perda é muito grande. E para mim ela é gigante, né? Não dá para... Por mais que seja bom o elenco do Flamengo, e é bom, por mais que ontem a gente tivesse jogadores da qualidade do Diego, que vem fazendo uma excelente temporada, de Bruno Henrique, de Felipe Luiz... não dá para comparar. Qualquer time no Brasil que perca jogadores do nível de Arrascaeta, de Gabigol, de Pedro, que tudo bem, não vai ser um desfalque para a Copa América, mas foi nessa partida, de Gerson, que tudo indica está indo embora, mas né, era para estar nesse jogo, não fosse os amistosos da Seleção Olímpica. Qualquer um que perca jogadores desse nível vai perder muito, muito, muito. Então, é claro, até respondendo a sua pergunta, é óbvio que o adversário de ontem estava longe de ser um dos adversários mais complicados e mais difíceis que você pode enfrentar no futebol brasileiro. Então, se o Flamengo ontem venceu, aparentemente até olhando para o segundo tempo de maneira até meio preguiçosa esse jogo, talvez não tivesse sido assim com esse elenco, com esses jogadores, se o adversário tivesse sido um adversário mais forte. Então, absolutamente não dá para aceitar, não dá para justificar que este seja o padrão do futebol brasileiro. Mas esse é o padrão do futebol brasileiro. E outra, o Dani, como terminou o Brasileirão no ano passado, o último Brasileirão que terminou agora, esse ano ainda, como é que ele terminou? Qual é a diferença de pontos? Como pode um clube, nos pontos corridos, ou mesmo que fosse mata-mata, porque se ele perder ele vai para casa, como poderia um clube nos pontos corridos, em que ele pode ser campeão por 1 ponto de diferença, para mais, para menos, pode perder um título, aí você retira 5 jogadores, manda ele jogar uma série de partidas e depois fala, agora continue seu campeonato aí. E se você perder o campeonato por 1 ponto, o problema é seu. Não pode. Repito, Flamengo faz isso por conveniência, não faz isso por convicção. Mas convicção é quando você fala isso antes, quando você trabalha antes. Conveniência é quando você faz na sexta-feira, tá? Então, tenho 5 convocados, agora eu vou chiar. Isso é conveniência. Agora, ele tem razão. Fazer o quê? Por conveniência ou convicção, ele está com a razão. E ele vai ser prejudicado, sim, com toda certeza. E aí ele vai deixar de ganhar dinheiro, ele vai deixar de contratar jogador, ele pode ter que vender jogador porque não ganhou dinheiro, ele pode ter que contrair um empréstimo, ele vai ter pressão da torcida, pressão no treinador. Pô, brincadeira. A gente está em 2021 tendo que explicar isso ainda. É assustador. Mas o problema, né, Calçade? Mas o grande... Eu concordo com tudo que você está falando, assina embaixo, mas o problema é que quando eles tiveram a oportunidade de mudar isso daí... Fizeram nada. Não mudaram. Não fizeram nada. Pelo contrário, eles assinaram e deram amém, beleza, continuem fazendo dessa forma. Claro. Isso que é o lamentável, né? Conveniência, Zé. Que é o triste, né? Que é o que você fala, poxa, os caras sabiam e eles não fazem nada. O futebol brasileiro, os clubes precisam se unir. Eles precisam de uma vez por todas deixar as vaidades. É lógico que cada um tem que saber o seu lugar em termos de tamanho em relação ao campeonato. Mas, poxa, você tem várias fórmulas aí no mundo inteiro. Sentem, conversem, encontrem o melhor jeito para a gente transformar esse futebol brasileiro num futebol mais forte. Não é possível que a gente não consiga vender um produto melhor. Não é possível. Não é possível. Não é só por conta da CBF que tem muita culpa nisso, mas os clubes abaixam a cabeça e deixam a CBF fazer o que eles querem. O que eles quiserem com a seleção, com... E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comente